Vem aí, Frequência Nobre, com eles, os nobres, Carol Nobre e Arthur Nobre. Vão fazer a festa da comunicação e aqui você vai conhecer detalhes dos entrevistados e entrevistadas. Esperamos por você! Boa noite! Eu sou a Carol Nobre. Eu sou Arthur Nobre. E hoje começa mais um episódio do meu, do seu, do nosso Frequência Nobre. E toda sexta-feira, às 19 horas, sai mais um episódio do nosso Frequência Nobre, onde a gente conversa com pessoas super especiais pra gente e pra vocês daí de casa conhecer um pouquinho melhor delas. Isso mesmo. E hoje a gente trouxe um professor, um jogador de futsal e um louco pelo Palmeiras. Gente, uma pessoa super especial. Mas antes da gente revelar quem é, já não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. É isso mesmo. Calma aí, a gente já vai falar quem a gente trouxe. Mas antes, a gente tá fazendo o nosso podcast em um lugar super especial. A Carol vai falar um pouquinho mais. Isso mesmo. Nós estamos gravando Frequência Nobre aqui na Casa da Lira, um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos, onde você pode expressar a sua arte. E quem se interessa, as informações estarão aqui na descrição. Isso mesmo. Vamos acabar com esse mistério? Nós trouxemos o Irimar! Fala, pessoal. Boa noite. Prazer ter você aqui, Irimar. Prazer é tudo meu. Estamos muito felizes. E tá pronto para as perguntas? Ótimo, sempre preparado. Vamos lá. Irimar, como você era quando você era criança? Não. Você era mais estudioso, bagunceiro ou equilibrado? Estudioso, não. Não, era bagunceiro. Se eu tivesse um professor como eu já tinha saído da escola. Mas assim, era aquela bagunça sadia da nossa época, década de 70, né? Eu era moleque da década de 70 ali, então era um bagunceirinho tranquilo, não era nada maldoso. E qual que é uma lembrança muito marcante da sua infância? Cara, a minha infância, a parte positiva, bola. Eu sempre, né, um negócio de futebol. Família e cada surra, cada mamãe. Meu Deus do céu. Era um copo, era uma surra. Mas você vê como é que a criação mudou, né? Da década de 70 pra cá, hoje não, a mãe conversa e tal. Naquela época, 4 capetinhas dentro de casa, amigo. Era terrível. Eu ouvi dizer que naquela época você não conversava com a mãe, você conversava com o chinelo. Em casa a gente conversa. Vai lá pro quarto e desce a casca que você vai apanhar. Era assim. E tinha algum sonho de criança que você jurava que ia realizar quando você crescesse? E você realizou ele? Cara, como todo moleque de hoje em dia, futebol, futsal. E realizei parte dele, sim. E quem foi a pessoa que mais te influenciou na sua infância? Cara, na minha infância, sempre a participação dele, meu herói, meu pai. Até me emociono, meu pai. Eu vejo, assim, coisas que eu achava ruim nele. Então, hoje, o seu público, quando se vê falando mal do pai, da mãe, pô, enche o saco e tal. Quando você crescer, você vai fazer os mesmos movimentos, mesmo você fala, olha, eu tô fazendo o que minha mãe fazia, eu tô fazendo o que meu pai fazia. Então, a gente acaba tendo muita influência desses caras. E quando você era pequeno, você já mostrava talento para matemática? E quando você era pequeno, isso veio de quando você era pequeno ou quando você cresceu? Não, eu repeti a 7ª série em matemática. Péssimo. Você Sério? falou lá na pergunta lá atrás que eu era danadinho. Meu pai pegou cabulando aula. 7º ano que eu já tava com namoradinha. E aí teve aquele processo de recuperação, né? Que hoje assim é meio enganoso o processo. Fiquei de recuperação, você ficava quase um mês fazendo recuperação. E várias matérias, e a única que eu não consegui tirar foi matemática. E eu repeti o 7º ano em matemática. Nossa, bem matemática. Bem matemática, E como você define o Irimar hoje? Teimoso. Mas muito assim, focado nas coisas que eu quero. Quando eu quero, eu não... Eu só aviso o que eu quero. Eu vou atrás até conseguir. Mas às vezes eu esbarro nessa teimosia, né? Eu sou teimoso. Minha mãe já falava isso, e era verdade. Pelo que eu sei, você é palmeirense roxo. Muito. E assim, de onde veio toda essa paixão pelo Palmeiras? Ah, meu velhinho. Sem dúvida. Meu pai, palmeirense, me levou a primeira vez, né, pro estádio. Palmeiras e Portuguesa, Pacaembu.
né? E desde então... Aí tem uma passagem que na minha infância eu descia na rua da escola para ir para a escola e tinha um vizinho que morava numa casa grande, assim, quase que a viela toda pegava. E ele, corintiano, me enchia o saco. Eu tinha uma bronca daquele cara, velho. E aí que eu fiquei mais palmeirense. Eu acho que eu fiquei mais palmeirense por causa do corintiano do que a influência do meu pai, que meu pai não era tão, assim, né, torcedor do Palmeiras. E se você pudesse voltar no tempo e pudesse falar com o Erimar dos 15 anos, o que você falaria pra ele? Estudo. Estudo é um divisor de águas. Depois eu provei isso, né? Mas estudo é um divisor de águas. Se não fosse, eu estaria ainda atrás de um balcão de farmácia e também não estaria aqui, não. E estaria, às vezes, o meu trabalho não seria reconhecido através disso, né? E o futebol, a bola passa. A bola passa, como que diz, é uma expressão assim, o futebol, a idade chega. A idade chega, depois, quem jogou, jogou, quem não jogou, amigão. Né? Você pode continuar no esporte através do estudo, né? Através de uma... Às vezes, quem nem tem a competência para jogar, mas tem uma outra competência e você pode viver do esporte através da fisioterapia, da preparação física, né? Você não tem essa habilidade toda, mas dá para você viver. Mas o estudo é primordial, cara. E qual foi o maior desafio pessoal que você já enfrentou até agora? Desafio, eu acho que o desafio de eu querer mudar as coisas, né? Eu tenho, dentro da, se você falar desafio, a minha parte boa é o quê? A gente como professor é sempre desafiado. O futebol me ensinou a sempre ser desafiado, parar, arrumar as coisas e continuar. Então hoje, por exemplo, dentro da profissão de matemática, dentro da profissão de professor, a gente é desafiado nas questões pedagógicas, né, com gestão, nas questões de relacionamento com os alunos. Você é totalmente desafiado toda hora. E cada aula é diferente. E o futsal vem em que momento da sua vida? E você ainda joga? Desde cedo. Desde cedo, o futsal da antigamente era da bola pesada, né? Que o pessoal falava que a bola era menor, pesada e mais dura, e não quicava muito, né? Então por isso que tinha um codinome de o esporte da bola pesada. E aí depois o futsal ele se junta, que era da Fifusa, ele se junta à FIFA, e aí as regras mudam um pouco, a bola quica mais, e aí passa por esse processo, né? O futsal, eu também viajo nessa roda aí. E desde criança. E ainda jogo sim. A pergunta se eu jogo ainda Vou falar pra você, eu jogo futsal e futebol. Uhum. Eu prefiro futsal, eu jogo melhor no futsal. E, tipo, eu já acho a bola pesada. Era mais pesada ainda antigamente. Era mais pesada e dura. Se você não tivesse um tênis adequado, doía. E assim, a gente, dentro do esporte, a gente fala assim, o futsal, ele traz muito os preceitos do futebol. O drible, o raciocínio rápido. Disso, eu prefiro. É por causa que eu gosto de driblar, conceito. Correr. Isso, todo o conceito. Então, assim, a gente até brinca, né? Que o jogador inteligente, ele fica no futsal. Mas quem ganha dinheiro é o burro. É o cara que vai pro campo. É onde dá dinheiro. É o mais reconhecido, né? Então, mas o cara do campo, ele passa pelo futsal, ele leva todo aquele conhecimento do futsal, né? De decisão rápida, de quebrar linha. No futsal. E quando ele vai pro campo, ele se adequa mais do que o jogador do campo quando ele vem pro futsal. Com certeza. Questão de espaço. E você, você era farmacêutico antes de ser professor, né? E o que te fez mudar totalmente de área? Eu vou falar pra você, eu acho que o que fez mudar, hoje tá em colapso, né, o serviço farmacêutico nas questões da mão de obra, né? Por quê? Hoje a molecada não quer saber de trabalhar em comércio e preso no comércio. E aí, qual é a perspectiva desse cara, desse balconista? É ele virar farmacêutico, virar gerente, ou ele ir pro empreendimento e ser o dono do empreendimento, ser o dono da farmácia. Fora isso, ele fica muito preso ao comércio. O comércio, ele te envelopa de um jeito que você não tem final de semana, você não tem feriado, é direto. Ainda mais na minha época de farmácia, existia uma escala de plantão, né? Sábado sim, sábado não, 2 não, 1 sim. Hoje não, todas as farmácias abrem. As grandes redes estão perto das pequenas. Então, todo mundo, por uma questão mercadológica, o empreendedor, ele se sente a necessidade de abrir todo dia. Ele precisa de dinheiro todo dia.
E aí o funcionário, ele acaba sendo escravo, né? Escravizado. E a molecada já percebeu isso. Se for pro comércio, eu vou pro shopping, onde tem a minha molecada lá, onde tem a minha vibe, né? Essas coisas. Sim. E tem alguma história curiosa do tempo de farmácia? Cara, eu ficava o dia inteiro aqui, velho. Muito. Eu fiquei 27 anos no mercado, né? Então, todo o processo de entrar numa farmácia, limpar o chão, de venda, de balconista, de gerência, né? Da questão de saúde, de você servir o próximo, de você ter o poder da cura na mão, de você mudar a vida das pessoas, é legal. Mas eu tenho várias histórias, cara. Eu tinha um cara, você falou assim, histórias. Tinha um cara, ele me roubava demais, cara, assim, no sentido de trabalhar, né? E foi num sábado, ele chegou na farmácia e ele cismou que ele queria arrumar o aparelho de inalação, que estava quebrado, né? Então, naquela época, podia, você levava a criança na farmácia e ele fazia a inalação, né? 30 minutos, 15 minutos, tal, você colocava a medicação lá, não tinha esse aparelho dentro de casa. Era caro, hoje não. E aí ele cismou de um aparelho lá que ele queria arrumar para levar pro filho dele. E ficou um sábado, só eu e ele. E eu atendendo, voltava atendendo. Ele ficou numa sala de aplicação, né? Tentando arrumar, não entendia nada. E enrolando lá. No fundo dessa sala de aplicação era uma porta de aço, onde tinha uma porta que ficava permanentemente fechada ali, né? E aí entrou um amigo nosso e falei, fica um pouquinho que eu vou sacanear esse cara, né? Eu fui lá na banca de jornal, peguei uma bombinha, essa bombinha? Bombinha não, é bombona. Pacotão B2. dela, é. E aí eu fui na banca, comprei o jornal, coloquei lá na porta. E acendi e entrei lá pra dentro da farmácia. E risquei e ele ficava assim, ó, o negócio. E ele, quando estourou o amigão, pá, ele jogou assim tudo na parede. Aí acabou de quebrar o negócio. Ele tava me sacaneando o dia inteiro, sacaneando ele também, pô. Aí, ó, pronto. Chumbo trocado. E qual... E como você descobriu que a sua vocação era dar aula? Cara, tem uma passagem sempre com o meu velhinho. Eu tava em Caraguá. Quando ele ficou viúvo, o sonho Tava dele era onde? morar na praia. Tava onde? Caraguá. Eu gosto de lá. Gosta de lá? A gente tava lá. Há Esse pouco feriado tempo. agora que teve um feriado Eu prolongado. adoro Caraguá. Só que assim, hoje, Caraguá, eu vou pra lá, já fui 2 vezes, me entristece, justamente com a memória do meu pai. E aí um dia eu cheguei pra ele em Caraguá. A gente sempre ia tomar uma cervejinha, ir lá no quiosque onde ele gostava de ficar. E eu falei assim, pai, tô cansado de farmácia. Falei, o que você vai fazer? Falei, vou mudar, não sei, tô pensando em fazer alguma coisa pra me dar aula, né? Quero ser professor, não sei o quê. Sabe o que ele falou pra mim? Você é burro, hein? Ele falou, mas por que, pai? Você vai esquecer as coisas, eu vou perguntar as coisas pra quem? Ele tava preocupado com ele, né? Com a situação, vou perguntar minhas doenças pra quem, né? Vou falar pra quem minhas doenças. E aí, depois eu fiz farmácia e tal, aquele negócio todo. Mas mesmo assim, ele me ligava, não mudou nada, né? Para as necessidades dele. Mas tem essa passagem que ele me chamou de burro. E qual que é a parte mais gratificante em ser um professor de matemática? Eu acho de ser professor, cara. Não especificamente de matemática. Você se realiza. Você estende o seu trabalho através disso. Eu vou passar 2 passagens para você, que foi agora. Sábado eu fui no aniversário de um amigo meu, jogou comigo, né? Almir, grande parceiro. O cara pegou seleção, já, né, jogou em tudo quanto é lugar. Foi aniversário dele num espaço que tem lá na Ponte Grande, Imperador, Quintal do Imperador, parece. E eu dei aula pro filho dele. Inclusive eu pedi pra ele, falei, mano, leva o Gustavo pra lá, que lá a gente ficar perto dele, tava dando problema, né, o filho. E levei ele e foi pra lá. Quando ele chegou na oitava série, ele tava no trabalho com a professora de matemática, Vera. E aí essa Vera vinha falar, ó, o filho do seu amigo tá dando problema, não sei o que, tá? Ligava pro amigo. Bom, passou. E aí nesse aniversário que eu tava no sábado, fiquei sabendo que ele tinha feito TI, né? Tava comprando o apartamento dele, né? E aí eu conversando com o Gustavo, e aí, cara, não sei o que, tá? A gente falando daquelas histórias lá do Elísio, e ele falou assim, cara, eu gosto de matemática por causa de você, né? Você mudou, e eu falei pra ele, pô, você foi fazer TI, um cara que não gostava de matemática? Eu falei, não, eu não gostava de matemática até ter aula contigo. Então quando você falou agora de
qual é o grande barato de ser professor? Você passa pela vida do cara e muda a vida das pessoas, né? E no domingo agora eu fui numa peça de teatro musical da minha netinha, né? Rei Leão. Uma das bailarinas foi aluna lá, né? Aí você fala, de novo, eu cruzei com ela na saída do teatro, ela foi me falou, mãe, o Irimar foi meu professor, não de balé, né? De matemática. E aí ele pegou e ela falou assim, mãe, esse cara é meu segundo pai. Olha o impacto que você causa na vida das pessoas, cara. Você passa pela vida, você às vezes acaba não impactando muito para você, porque são vários alunos, 300 alunos por ano, então. Mas na vida desses caras, os caras lembram de você. Isso é muito legal, você acaba sendo uma extensão, né, da vida do cara. E a mais difícil? Qual que é a parte mais difícil? Cara, mais difícil, eu vou falar para você, hoje, é essa questão onde a Secretaria de Educação muda as coisas, muda de uma hora para outra. O e-mail da manhã não vale à tarde. Aí muda a comanda. Aí você, tudo bem, o esporte me ensinou isso. Vai mudar? Vamos mudar. Tudo bem. Só que tem que ter planejamento. Até para o futebol. Planejamento estratégico, tático, operacional. Né? Estratégico a longo prazo. Né? Tático, como é que o meu time vai jogar? Operacional, quem vai fazer as funções de cada Não jogo, dá pra né? jogar assim, sem Isso. uma tabela. E aí, a secretaria, ela muda as coisas de uma hora para outra. Esse é o meu grande desafio. Mudar toda hora. E o moleque confunde a molecada, né? Você também já trabalhou no marketing. Sim. E o que você aprendeu dessa área que usa na educação até hoje? Cara, eu vou falar para você, dessa parte educacional de faculdade é que eu mais gostei. Eu já praticava marketing, porque marketing, quando o cara fala assim, marketing é propaganda. Cara, marketing não é propaganda. A palavra em inglês, marketing, é mercado. Ing é gerúndio, né? Me corrija, né, se eu tiver errado. Então é praticar mercado. E marketing, você aprende a praticar o mercado. Né? Como lidar com o seu mercado, com o seu nicho. E você entender as pessoas. Entender como elas pensam. E o marketing faz isso. Entender, por exemplo, o seu público. O que o seu público quer? O que o seu público espera de você? O que ele quer ouvir da Carol? O que ele quer ouvir do Arthur? Né? Você já mudou várias vezes por causa do mercado, não já? Isso é marketing, cara. Você pratica marketing toda hora. Olha, na minha escola tem várias Olimpíadas, né? Tem Olimpíada de raciocínio lógico, de Legal, matemática, legal. de astronomia, Inglês. inglês. Tem várias Olimpíadas. O que você acha dessas Olimpíadas? Eu vou falar para você uma realidade do Estado. Tá? Pedagogicamente, vale muito. Vale muito você valorizar o pensamento matemático do estudante. Até porque hoje em dia também, não é querendo quebrar essa Sim. rapidinho. Hoje em dia também, eu vi que para você entrar em grandes universidades e tal, também tá contando essas Olimpíadas, né? Sim, agora tem um ranking que vai te ranqueando essas Olimpíadas, valorizando esse pensamento, né, que Sim. pedido. Então, pedagogicamente, tem muito poder, sim. Agora, no dia a dia, pro professor do Estado, tem cara que pensa diferente de mim, né? Ele me atrapalha. Porque eu tenho aquele planejamento, lembra da Secretaria da Educação, que fica, faz isso, faz aquilo, faz... Aí, pouco vem uma Olimpíada, para tudo. E aí anota aquela Olimpíada, Carol, eu tô treinando você para algumas coisas. Aí vem uma Olimpíada te cobrando uma coisa que não é daquele. Então o aluno, o que ele pensa? Cara, o Irimar falou isso, vai cair isso. Ele cai numa prova que não tem nada a ver. Então, desconecta um pouco o aluno da realidade que eu tenho que cobrar ele, porque eu também sou cobrado. E aí entra uma Olimpíada no meio, tem o seu valor. Mas eu acho que a gente só precisa adequar melhor tanto o conteúdo da Olimpíada para dentro do conteúdo da matemática do Estado e vice-versa. Tá? Entendi. E qual foi o momento decisivo que você soube? Agora eu vou seguir mesmo como professor. Eu sou da época do giz ainda, né? De cal, né? E aí tem uma frase, né, dos professores. Sentir o cheiro do pó, do giz, fica. Vicia. Você... tem coisas que você não é do seu
âmbito, né? Você não domina isso, né? Seu ambiente. Mas você conseguir mudar a vida das pessoas, você conseguir vender todo dia um negócio que não tem cheiro, não tem cor, pra um moleque que não quer comprar, e você conseguir seduzir esse cara todo dia e fazer ele mudar de pensamento, cara, isso é mágico. Educação é mágico, é magia. Como jogador de futsal, qual foi a sua partida inesquecível? Nossa, tem várias, hein, cara. Mas uma que você fala assim, nossa. Essa eu mitei, né? Essa eu mitei. Eu tenho sim, tem uma partida que eu fiz 9 gols. E quando o cara me tirou, né? Era um festival. Acho que nós ganhamos de 13, 14, não assim. Eu fiz 9. Eu nunca fui desse cara de fazer gol assim. Aquele dia eu tava com, né? Tava com a moléstia. E aí eu fiz 9 gols. Aí quando eu sentei no banco, bebi água, falou, por que você tirou ele, Mar? Não, já fez gol pra caramba, pra quê? O time parou de fazer gol. E aí eu falava, vou voltar a fazer o 10, né? Ficar bonitinha, né? Não consegui. Fiquei nos 9. Mas o time ganhou, mas enfim. Mas é uma partida assim que me marca. E você tem alguma mania ou algum hábito que ninguém acredita até ver? Um hábito. Tá. Eu não diria um hábito. Pode ser um hábito. Eu não saio de casa. Eu aprendi com a minha mãe. Sem uma oração. Sem tomar banho. Sem comer. E sem documento. Não posso. Acordei atrasado. Eu vou tomar banho. Às vezes eu faço oração no banho. Às vezes eu faço oração dirigindo. Às vezes eu faço oração tomando café. Mas às vezes eu saio daquela rotina. Mano, eu não orei hoje. Né? Cara, eu acho que orar, independente da sua religião, é você trocar ideia com aquele cara lá em cima. A gente também, todo dia, isso, tem que antes ter. de sair de casa. Cara, Normalmente, tem que ou ter. é antes de sair de casa, Ou é a saindo caminho. a caminho. Isso. Tipo, no carro e tal, a gente sempre ora todo dia. Precisa. Eu acho que o seu público vai ver isso. Cara, conversa com o homem lá em cima, velho. Né? Além de se conversar, os ensinamentos, né? De qualquer religião que te ensina, não fazer mal pra ninguém, sempre poder ajudar, né? Todo ensinamento bíblico, independente da sua religião, tem que ter, cara. Então, assim, comer, tomar banho, oração e documento. E qual foi o aluno que mais te marcou na sua vida? Não precisa falar nome, é claro. Cara, eu tinha um quadro, não era um quadro, mas era assim, na escola. Então eu dei muito aula pra terceirão. Então essa molecada ia, batia as asas e ia. Então com as redes sociais, né, depois você acaba sempre se conectando. E esse cara, você via que ele se formava, né? E aí eu chamava ele pra trocar ideia com esse moleque do Elísio. Porque aquele cara do Elísio também era o aluno atual. Então, pra eu trocar uma ideia, quem era esse cara de 16, 17 anos e agora esse cara de 25, 20? Então veio advogadas, veio dentistas, né? Veio... enfim, veio até professora já gostou do negócio e veio. E esse moleque, ele começa a entender esse mercado e fala assim, eu também quero. Ele se vê ali também, né? Eu acho legal. Sim. Então eu tinha agora, como eu tenho os 9 anos, isso fica meio que desconectado, né? Então não faz muita... Mas pro moleque que tá no ensino médio, o mercado de trabalho é legal. E aí ele se vê, né? E assim, já teve alguma situação engraçada em sala de aula? Que você, tipo, nunca esqueceu? Eu não sei se é engraçado, mas assim, me chamou muita atenção. Eu tava dando aula normal para uma matemática e a aluna, em vez de olhar para a lousa, abaixava a cabeça e sentava de lado e abaixava a cabeça. E aí eu chamei a atenção dela. Ela se virava, obedecia, tá? Daqui a pouco. E aí chamei a atenção de novo. Passou. Aí eu fui conversar com ela. Falei, pô, você não é assim, por que você tá assim? Eu não tinha percebido, cara. Ela era uma aluna ouvinte. Como é que você consegue entender matemática só ouvindo? Por quê? Porque quando ela me chamou e eu pedi pra que ela falou assim, professor, é assim, 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 assim. Eu falei,
E esse aqui você faz? Faço. Cara, aí eu comecei a perceber que ela fazia isso, eu não tinha reparado que ela ficava de lado. E ela ficava assim. E aí depois a gente vai conversando. Tá? Assim, no Brasil, eu só consigo ouvindo. Como é que se domina um processo algébrico, velho? Sem olhar. Fora da curva. Eu não consigo. Né? Então era assim, me marcou demais. Ou seja, Irimar, presta mais atenção nos seus alunos. Ele tem vários perfis, cara. Né? Então você tem que estar de olho nisso aí. Se você não fosse profissão, se você não fosse professor, qual profissão você escolheria hoje em dia? Hoje, TI, porque engloba todo o processo matemático, que eu já domino. Mas se você quiser hoje, cara, molecada, até 2030, 500 mil de profissionais, não tem esse profissional, não tem, de vagas, desculpa, de vagas. Sabe o que é 500 mil? Que vai precisar, o mercado precisa. De fazer uma passagem que o meu genro é de TI, ficou um tempão procurando um profissional para vaga. E vai aumentando, né? Tu vai aumentando a oferta para ver se pega profissional. Depois de um tempo ele contratou e teve que mandar embora. Você é contratado pelo que você sabe fazer e é mandado embora pelas coisas que você deixa de fazer. Então eu não era uma profissional legal. Mas pegou por quê? O mercado. Tem muita oferta e não tem profissional. E assim, que música você acha que representa a sua vida? Rock. Porque a minha adolescência foi da década de 80, né? E a década de 80, o rock deu um boom no Brasil. Tanto o rock nacional, né? Com as bandas de Brasília, né? Como também as rocks do underground, que vem dos Estados Unidos, vem da Europa. Mas hoje tá bem diversificado. Mas a minha vibe sempre foi o rock. Não aquele rock pesado, metaleiro. Não, o rock tradicional. E fala pra gente um talento oculto seu que, tipo, ninguém conhece. Cara, como eu sou muito talento... não sei se talento, cara. Algo Eu que acho você que saiba fazer. algo que eu sei fazer, eu acho que é esse poder de sedução. De fazer o moleque entender que eu preciso vender pra ele. Né? Eu consigo vender isso pra ele. Cara, você vai conseguir 100%? Não. Mas vou te dar uma ideia. Hoje eu puxei no BI pros meus alunos para ele entender a evolução dele. Né? Aonde? Na plataforma que a Secretaria da Educação sempre mostra pra gente. Então, o BI, que é Business Intelligence, inteligência artificial, né? Não é para mim, para gestão. O aluno tem que saber como é que ele está se comportando, a evolução dele. E eu peguei esses meninos do 9º ano, fiz 2 diagnósticas, fez a prova paulista, eles estavam abaixo de 30%, 28, 27. Hoje eu estou entregando eles com 62, 58 as turmas, né? Então eles duplicaram Caramba. a meta deles. É o que eu queria? Não. 70% é a minha métrica, 70, 75. Mas, cara, você mira na lua. Você erra, acerta as estrelas, não é assim? Então, filho, é assim, eu sempre miro mais. Ó, Irimar, agora a gente vai colocar aqui na tela algumas fotos. Uhum. E aí você vai contar pra gente onde você tava, o que Você tava você tava se fazendo. sentindo. Tá, vambora. Esses meninos é bonito, hein? Quem fez? Ah, foi? Mãe. É mamãe. Mãe. Ah, cara, isso aí eu tive questão de colocar, isso é minha irmã, cara. Eu aprendo com ela, não me emociona. É um demais a menina. Ela consegue te mostrar a verdade sem brigar com você. É uma sabedoria, cara. Sou fã. Esse aqui é nosso amigão aí do esporte também. A gente tava numa foto aí, porque a gente fez os uniformes, né? Da escola. E esse aqui era da comissão técnica, né? Então é o professor de educação física do 6º e 7º na época, né? Do 8º e 9º. E eu besta, que eu não sou de educação física. Não sou. O pessoal pensa, né? Falei, você não é de educação física? Não.
Eu sou de matemática, todo mundo sabe. Mas eu adoro isso. Eu trabalhei na comissão técnica também, né? Cara, você foi uma gincana. Nossa, mas Ele de gru. Mas lembra mesmo. Lembra? Meu malvado favorito. Mas eu vou falar pra você, a ideia foi deles. A gente tinha que... Era uma gincana da festa junina, né? Esse é o nono B. E... Hoje eles estão no segundo ano, eu acho. Vamos fazer todo mundo de gru? Você tem a moral, irmão? Falei, vamos. Aí eu vesti de gru e eles de Minion. Nossa. Aí tiramos uma foto. Cara, esse é um evento do CRF, do conselho. Aqui tá o Fábio lá no canto, que era o presidente do Conselho Regional de Farmácia. E a gente tinha um projeto que era farmacêutico na praça, né? E a minha rede, União Farma, aqui, ó, na época, patrocinava isso, né? Trazia... Esses aqui são estudantes de farmácia. Então, que a gente ia pra farmácia, para uma loja perto, ou uma praça, ou um evento perto da loja, onde a gente fazia uma ação de saúde. Medir glicemia, medir pressão arterial, fazer um cuidado, né, com os clientes. Você tá nessa foto? Não, não tô. Depois que eu tá. vi que eu não tô. Mas eu acho que fui eu que tirei a foto. Eu Essa já aqui é ia a falar Sandoz, assim, uma grande parceira cadê? nossa, na época. Essa foi a inauguração de loja. Olha, tinha cabelinho aqui, ó, cara, olha lá. É você? Esse é o Sávio, Paulinho Sávio. A gente, essa loja era, cara, mequetrefe. Mequetrefe, velho. Quando ele me chamou, eu fazia captação, né, pra entrar pra rede, né? Eu trabalhava já no marketing. E aí ele me chamou, eu falei, nossa, mano, você vai gastar dinheiro aqui. E ele fez do jeito que tinha que fazer, cara. Hoje, depois ele virou um dos diretores da União Farma. Olha. Isso é lá na... Cara, como é que chama? Vilani. Divisa lá com São Paulo. Aí você é campeão com sub-20, né? Tadeu, meu presidente, até hoje, dia 6 a gente tem uma festa. Molecada do 20 aqui, isso aqui jogou no Palmeiras. Esse aqui, meus dois filhos, ó, um é goleiro, o outro era ala. Que legal. Um deles aqui, aqui é o John, trabalha junto com meu filho, são professores de Educação Física da CM. Que legal. Eles têm um estúdio de pilates, né? Então, você vê que dentro desse negócio do esporte, tu faz a faculdade, continua no esporte. Hoje o Gi, que é goleiro, é treinador do Penha, sub-8, e mantém a profissão deles, mas também tem o, como é que fala, personal. Isso. Eles também têm os personal deles. Essa é minha galera, né, cara? Meu time, né? Ó, meus 3 aqui. Eles são gêmeos, né? Claro, né? Essa foto já é bem antiguinha, né? Ó, cabelinho, fininho. A comadre, a dona Onça, e a minha mais velha, a Michele. Então aqui é o Guilherme, eu, Michele, a Tita, né? Minha esposa. Não, minto, aqui é o Guilherme, aqui é o Giovanni. Errou! Cara, esse aí foi um treinamento que eu dei sobre tabagismo, lá na Coca-Cola, né? A Atlas, fazia a logística da Coca-Cola. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava no marketing da rede. As empresas, a gente tinha mais de 100 empresas conveniadas à rede de farmácia. Ou seja, o funcionário comprava medicamento nas lojas, né? E aí essas empresas precisavam de alguma coisa, um treinamento e tal, e a Coca-Cola me falou assim, o meu funcionário para de trabalhar porque ele fuma demais, né? E aí eu fui fazer esse treinamento, falar de tabagismo e tal, e impactou legal, cara. Nossa. E você vê que nesses treinamentos, olha que uma historinha curta. Eu fui fazer um treinamento perto de uma outra loja, era... disfunção erétil. Falar de disfunção erétil porque a maioria do público era masculino lá. Então vamos falar de disfunção erétil. E aí, dentro desse contexto, conversando com eles compravam o Viagra falsificado num bar. Olha que absurdo, cara. Não comprava a Sildenafila, que é o Viagra, só é vendido na farmácia. Naquela época, ela falsificando o remédio, vendiam no boteco. Cara, eu tive que denunciar, né, cara? Com certeza. Não pode, é Nossa, questão de sim. saúde, né? Essa aí, Laís, é a minha netinha, minha filha tava esperando ela aqui
Foi um chá de bebê. Aí eu já tava careca. Ela nasceu em 2018. Isso é meu grude. Foi um evento, acho que foi em Goiânia. Era rodada de negócios, né? No marketing da rede. Também que é vários gestores, né? E aí você vai andando pelas mesas e conversando com os gestores. Que legal. Legal. Isso aí é uma copa que a gente fazia lá na CM, ainda tem, né? E esse cara aqui, você não acredita. Esse que é o Mário Osvaldo, foi profissional, lateral direito do Palmeiras, jogou na Turquia e tal. E ele de bobeira, o cara que fazia a filmagem, né? Chamou ele pra comentar. E também fazer reportagem de quadra, né? E aí Mário Osvaldo, a gente jogou junto, cara, com 12, 13 anos. E aí, quando ele sumiu, depois descobriram que ele tinha ido pro Palmeiras, aí ficou. E a gente se encontrou lá, tá? Depois assim, se conectamos mais, ficamos mais próximos. Mas é um grande amigo, né? Isso aí é porque o cara que é o melhor do jogo é entrevistado, né? Nessa época. Aí ele me chamou pra entrevistar. Melhor, ele me chamou porque era amigo, né? Esses são meus grudezinhos. Essa aqui é a Laísa, a mais velha. O Pietro. Esse moleque é danado, hein? Pensa moleque danado. E a Maitê. Luizinha linda do vô. Meus ouros. Os meus dois, aí o futsal, né? E aqui a gente... Esse dia... o Giovanni tinha um centro de treinamento aqui, ó. Um centro de treinamento para o futsal, né? Então era treinos somente para jogar futsal. E aí a gente era de sábado de manhã. E a gente fazia lá o treino com ele. Era uma galera grande. Aí a gente tirou essa foto. E aí. o Giovanni é o goleiro? O Giovanni é o goleiro. E esse aqui sempre foi ala, né? Mas, mano, baita goleiro, não é porque é meu filho. Baita goleiro. E o outro, os caras perguntaram, esse moleque é craque, por que não estourou? Né? Esse é o dia que nós fomos no Pacaembu. Ela queria ir no Pacaembu, no Museu do Futebol. E aí eu levei ela, tava de férias. Aí a gente entrou lá no campo pra tirar foto. Meu grudezinho. Aí os três pintando e bordando em casa. É muito gostoso quando os três estão lá em casa. Aí esse foi um podcast que a gente fez com o pessoal são influencers, né, do futebol. Olha que interessante. Esse cara aqui, na época, ele tinha acho que uns 70 mil seguidores. Esse cara já tinha acho que uns 120 na época. Então assim. Hoje o Alan, ele é repórter da Casa TV. Foi pra Lima, no Peru, fazer a cobertura do jogo, né? E aí, os caras influencers, adivinha quem bombou na live? No podcast? Os moleques do Elísio. Mas direto. E pá. E o Fessão, que faz o podcast lá, que ele é um santista, então tinha 2 palmeirenses e 2 santistas. Era ele e o Fessão. A gente falando de futebol. E aí ele marcou essa live e foi muito legal, cara. Bombou. Nossa. Hoje o Alan tá bem, viu? Irmar, adorei ver as fotos. E você já jogou ping-pong? Eu tenho um amigo meu, se falar ping-pong... não. Esquece. Né? Ele é professor o esporte dele é professor de educação física. E fala ping-pong, é tênis de mesa, né? Ele quer morrer, velho. Não é ping-pong, é tênis de mesa, não sei o quê. Mas eu sei que você falou ping-pong. Então, você sabe que a bolinha vai e volta. Sim. Bem rápido. Bora. Agora, a gente vai fazer uma pergunta. E você vai ter que responder com uma palavra e rápido. Tá bom? Eu nunca fiz, mas vamos Pode ver. começar, tu. Doce ou salgado? Doce. Praia ou campo? Praia. Filme ou série? Filme. Comer ou dormir? Comer. Medo. Altura. Vixe. Uma pessoa que você admira? Meu papito. Seu prato favorito? Macarrão. Um defeito seu que você precisa melhorar? Teimoso. Uma qualidade sua? É aquilo que eu falei aqui. Eu vendo bem. Um lugar do mundo que você tem vontade de conhecer? Itália. Passatempo favorito? Futebol. Talento que você tem ou gostaria de ter? Eu vou rabiscada no desenho, né? Fiz alguns trabalhos também desenhando, fiz logo lá pra escolinha lá da minha esposa, tal, numa quadra.
eu acho que eu poderia melhorar. E não é já não virou ping-pong, né? Música favorita? Rock. Um sonho. De novo, viajar pra Itália. O que é felicidade pra você? Família. Deixa uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Para aquela câmera ali. Cara, você que... Não sei se você curtiu essa entrevista aqui, mas família. Deus, principalmente, e praticar o bem sempre. Sempre, 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 sempre. A gente tá aqui pra servir os outros. Só isso. Ó, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final. O Gilmar também. Gilmar não, Irimar. Confundi aqui os nomes por causa que o Gilmar é o nosso querido que fica atrás das câmeras. O técnico. E hoje a gente tá entrevistando o Irimar. Isso mesmo. Quero agradecer que o episódio passou muito rápido, de tão legal que foi. Todos, né? Isso mesmo. Amei. Muito obrigada pela sua presença e agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Com certeza. Valeu, pessoal. Gente, obrigado. Beijo. Boa noite.